Boa noite, irmãos. É um prazer estar com vocês durante essa noite. Agradeço a presença de todos e antes do culto estarei dando alguns avisos. Bom, como de costume, todas as terças-feiras, às 8 horas, nós possuímos nossa reunião de oração, que ocorre no aplicativo WhatsApp no nosso grupo. A mocidade possui os seus encontros de quinta e sábado, que ocorrem também às 8 horas, mas pelo aplicativo Zoom, onde realizamos as nossas reuniões. Bom, durante esse final de semana ocorreu o MAB online de crianças, que foi do dia 10 ao dia 12. E semana que vem ocorrerá o MAB online da mocidade, né, que são dos dias 17, 18 e 19 de julho. Se ainda não fez a sua inscrição, corre lá que dá tempo ainda. Como penúltimo aviso, se no sábado foi postado no nosso grupo um formulário onde pode ser realizada qualquer tipo de pergunta. Essas perguntas serão analisadas por nós e responderemos e abordaremos elas durante os PGs que ocorrem na semana. E como último aviso, gostaria de pedir encarecidamente que os irmãos continuem a depositar o dízimo, pois a igreja, mesmo fechada, possui despesas. E essas despesas, para serem supridas, elas necessitam do dízimo. Então eu peço encarecidamente aos irmãos que continuem depositando o dízimo. E aos visitantes não se constranjam, isso é uma obrigação dos membros da igreja. Bom, dito isso, agradeço mais uma vez a presença de todos e vamos ao culto.
Olá, irmãos, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu vou estar trazendo a palavra para os irmãos hoje. É um prazer para mim poder, mais uma vez, mesmo que de forma online, né? Mesmo que estivesse aí no Brasil, seria online de qualquer jeito, trazer um pouco da palavra de Deus e a gente poder estudar um pouquinho junto sobre a palavra de Deus. Eu queria pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias em Salmos 46. A gente vai estudar alguns versículos que estão nesses salmos, que são versículos que vêm a calhar bastante na situação que a gente está vivendo hoje no mundo em geral. E eu queria refletir sobre alguns versículos desses para a gente poder estudar juntos e refletir um pouco sobre a palavra de Deus. Salmos 46, versículo 1, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Versículo 2: Portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no meio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Versículo 10 agora, vamos pular para o versículo 10. Ele diz assim: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Vamos orar? Obrigado, Pai, por mais um dia, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais esse culto, por estarmos aqui reunidos, Senhor, na Tua presença, para louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor, e para aprender um pouco mais da Tua palavra, Pai. Abençoa, Senhor, esse culto, abençoa essa mensagem, que nossos corações estejam abertos para receber um pouquinho de uma porção a mais da sua preciosa palavra em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, que eu te peço e agradeço. Amém. Amém. A gente vai discorrer um pouco sobre o versículo 1, 2 e 10 e eu queria compartilhar algumas coisas que passam na minha cabeça durante toda essa fase que a gente está vivendo hoje. O mundo ele tá acontecendo várias coisas ao mesmo tempo, né? Pandemia, economia, presidentes de tudo quanto é lugar fazendo tudo errado, não só no Brasil, aqui também. E a gente vem vivendo tempos um pouquinho, eu diria, amedrontadores, vamos dizer assim. Não só para os cristãos, mas para a humanidade em geral, né? As pessoas estão um pouquinho amedrontadas, não sabem o que vai acontecer, o que não vai, a vida está um pouco instável, né? Aquela vida normal que a gente vivia, não estamos vivendo mais, e tudo está mudando. E isso mexe um pouquinho com a gente, mexe com os cristãos, mexe com os de fora, porque tira você um pouquinho da zona de conforto que você estava, que a gente estava. Então, eu queria refletir um pouquinho sobre isso, né? A morte, ela está presente hoje na nossa vida mais do que nunca esteve, né? Não só por causa de pandemia, mas por causa de N outras coisas, guerras, fomes, né? A gente tem acesso à informação muito fácil hoje, a gente consegue ter mais visão do que está acontecendo no mundo, porque a informação, ela vem, a gente é bombardeado de informação o tempo todo, então a gente tem uma consciência melhor de que o mundo não vai bem, né? Como ele nunca foi, né? Mas hoje a gente tem uma consciência melhor, né? E o que a gente está fazendo com essa consciência que a gente tem, com essa informação a mais que a gente está recebendo, que talvez antes nós não recebíamos, ou nossos pais, nossos antepassados não tinham essa visão tão boa que a gente tem da situação atual que o mundo se encontra, que a humanidade se encontra, né? E então a gente vem tendo bastante eventos que vêm trazendo um pouco de insegurança, trazendo um pouco de preocupação, a gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente vem ouvindo notícias a todo momento de colapso social e político, né? É só o que se fala hoje na televisão, nos jornais, nas revistas, na internet, instabilidade econômica, a gente vem tendo problemas com insegurança, né? Violência, né? Com economia piorando, desemprego e tudo mais, a violência acaba aumentando também. Já é um problema que a gente vive no Brasil há
desde sempre, mas hoje parece que a gente está um pouco mais amedrontados, porque a gente sabe que a violência está aumentando, né? A gente vê muita injustiça acontecendo, a gente tem uma visão melhor da injustiça em si, até por causa do acesso que a gente tem à informação. A gente tem acesso a investigações que estão sendo feitas por Polícia Federal e tudo mais, em outros países. A gente consegue ver um pouquinho, de forma mais clara, quanta injustiça acontece no mundo e acontece ao nosso redor também, né? Todos os dias, né? E por fim de tudo isso, a gente está vendo o quê? A gente está vendo o amor se esfriando, né? Isso não é novidade, isso é bíblico, está previsto isso, né? Lá em Mateus 24:12, Jesus fala: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos, se esfriará o amor de quase todos, né? Então a gente está vendo isso acontecer na nossa vida, na nossa empresa, na escola, no seu trabalho, na própria igreja, né? Na sociedade em geral. A gente está vendo as pessoas, o amor das pessoas se esfriando umas pelas outras, né? E é triste, né? A gente vê essas coisas acontecendo ao nosso redor e a gente, muitas vezes, nós como cristãos, a gente acaba se deixando levar por isso e a gente é carne, né? Muitas vezes a gente acaba tendendo a ficar um pouco abatidos, um pouco desanimados, desacreditados de que algo possa melhorar tão cedo, né? E por fim, às vezes a gente fica descrentes de que Deus está no controle de tudo e que nós somos mais do que vencedores em Cristo, né? Então às vezes a gente se esquece disso, né? Eu queria discorrer um pouco nesses versículos para a gente poder exercitar um pouco quem é o nosso Deus, né? Quem Ele é, que suporte Ele dá para aqueles que são chamados seus filhos, né? Então se a gente for lá no versículo 1, ele fala o que aqui? 46:1, Salmos 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, né? Então, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então, assim, nós só conhecemos o socorro de Deus, né? Isso é que nem quando você fica doente. Você só consegue avaliar se aquele hospital que você foi é bom quando você vai usar, né? Muitas vezes as pessoas falam, tá, mas você fica meio assim, mas quando você tem algum problema de saúde, você vai naquele hospital e é atendido ali, você tem uma visão melhor e você fala, não, aquele hospital é bom, né? Quando eu estava doente, quando eu estava com problema, eles me trataram bem, eles cuidaram de mim, eles acertaram no diagnóstico, então assim, aquele hospital é muito bom, eu confio naquele hospital, se eu tiver algum problema de saúde, pode me levar lá que eu acho que eu vou me sentir tranquilo, que eu estou em boas mãos, né? E na tribulação é a mesma coisa, né? Nós só conhecemos quem é o nosso Deus, o socorro bem presente que Ele nos dá na tribulação, quando nós estamos em tribulação, né? Então, a melhor forma de você conhecer o Deus, o tamanho do Deus que você tem, é na tribulação. Então, ao invés da gente se desanimar, ao invés da gente desacreditar de tudo, a gente tem que se apoiar nessa verdade, né? Não que o mundo vai melhorar, né? A palavra de Deus fala que a tendência do mundo não é melhorar, né? Mas a gente não está confiando no mundo, nem confiando nos homens. A nossa confiança está em Deus, né? Então, isso é um refrigério para nós, né? No versículo 2, ele fala assim: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, né? E no versículo 3, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na fúria os montes se estremeçam, né? Então, nesse contexto aqui, quem são os mares? O mar é aquilo que oferece perigo, é aquilo que é mal, né? Aquilo que pode oferecer pode oferecer perigo para você, né? E o monte é o quê? O monte é aquilo que é
estável, aquilo que é seguro, né? Lá no Velho Testamento, Deus habitava onde? No Monte Sião, né? Então o monte é onde o sinônimo de segurança. Ali nós estamos seguros. Ali o monte é ali que Deus está. É ali que é um ambiente estável, né? E aqui está falando, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, né? Então, ainda que você seja abalado, a sua casa seja abalada, a sua saúde, o seu emprego, a sua situação econômica, não sei aonde estão os fundamentos do seu monte, né? Mas ainda que o pior aconteça, né? A gente sabe que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, que Ele é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Então, a gente vem vivendo momentos de tribulação, a gente vem vivendo, né? Mas a gente tem que se apoiar nessa verdade. A gente conhece o Deus que a gente tem, a gente sabe do que Ele é capaz, né? Eu tive um exemplo, a gente teve exemplo na minha família agora, essas semanas atrás, do caso do meu pai, né? Então, Deus, como é gratificante para nós poder ter vivido essa experiência, por quê? Porque isso traz para nós a oportunidade de poder ver o poder de Deus agindo na nossa vida, né? Meu pai tinha aquele câncer, estágio 4, e ele chegou aí para a mesa de operação. Então, não foi um erro de exame que a doença era mais leve do que imaginavam, porque os exames não são precisos. Não foi esse caso. Eles abriram, eles viram, olharam, falaram, ixi, coisa tá feia, então vamos fechar, não mexe, né? E vamos, nem quimioterapia, nem radioterapia eles aplicaram, porque sabiam que não ia adiantar. Então aplicaram uma imunoterapia, que é um tratamento tomando um comprimido, e foram bem claros para nós, para ele, para minha irmã na época, dizendo que é um tratamento paliativo para tentar melhorar a tua qualidade de vida, né? E tentar estabilizar aquele câncer para que ele não venha a crescer mais, né? E no fim, o que aconteceu? O câncer foi diminuído a zero, né? O médico até falou, o senhor ganhou um presente de Deus, né? Então a gente viu Deus atuando ali, né? A gente viu o poder de Deus, né? Os médicos não tinham poder para curar, os remédios não tinham eficácia para curar, né? Mas Deus foi lá e falou, não, eu vou fazer, eu vou eliminar esse câncer, e ele eliminou, né? Ele podia também não ter feito, como aconteceram com outros irmãos conhecidos nossos que se foram, não foram curados, mas a questão não é ser curado ou não curado, a questão é a gente ver a mão de Deus nos momentos de tribulação, e a gente vê que Ele é a nossa fortaleza e Ele é o nosso socorro presente na tribulação. Mas Ele não vai te impedir de passar por tribulações, né? Inclusive, Ele falou o contrário, nesse mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? Então, o socorro presente de Deus não é tirar você do problema, né? No caso nosso, ali do meu pai, ele eliminou o problema, tá bom? Foi uma graça que ele nos concedeu, mas ele podia não ter feito isso, né? E mesmo assim, ele estava nos suportando, ele estava nos socorrendo nesses momentos de tribulação. Então, a gente pode ter a certeza que, passando pelas tribulações, Deus vai sempre ser o nosso socorro bem presente, né? A gente vai ter os problemas, mas a gente sabe que Deus está nos ajudando a passar por aquilo. Como Davi, o Salmo de Davi, né? Nesses salmos todos que Davi escreveu, você vê claramente que Deus em nenhum momento ele livrou o Davi de ir para a guerra, né? Todas as guerras que Davi foi lutar, ele foi lutar, né? Deus não chegou para ele e falou, não precisa lutar não, porque eu sou o seu socorro bem presente aí nas tribulações, então eu vou te poupar dessa, eu resolvo, não precisa nem ir lutar, né? Isso não aconteceu. Davi foi para todas as batalhas, né? E ali Deus deu a vitória para ele, mas ele estava na batalha, ele estava sofrendo tribulação ali, mas Deus
era o socorro presente naqueles momentos, né? Então a tribulação ela vem, né? A gente está no mundo, a gente sabe que o mundo é cheio de problemas e a gente sempre vai ter problemas para enfrentar, né? Mas a gente não pode deixar que esses problemas apaguem a luz de Deus em nós, né? Muito pelo contrário, é aí que a gente tem que se apoiar mais em Deus e se apoiar nesse socorro que é bem presente nos momentos de tribulação. Eu queria pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias mantendo no capítulo 46 e vamos para o versículo 10. O versículo 10 fala assim: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aqui o aquietai-vos ele vem no sentido de não é fique quietinho, né? Não é isso. É no sentido de aquietai-vos, pare de lutar, né? Fique mais calmo, não pare de lutar e saiba que eu sou Deus, que eu estou no controle e eu sei quais são as suas necessidades, eu sei o que você precisa, né? Então, muitas vezes a gente tenta resolver os problemas por nós mesmos, pelos nossos recursos, a gente acha que a gente tem condições de resolver, né? E às vezes a gente nem envolve Deus, às vezes, nos problemas que a gente está enfrentando, né? E aqui esse versículo ele é um refrigério para nós nesses momentos, porque ele fala: aquietai-vos, né? Parem de lutar, saibam que eu sou Deus, né? Eu vou estar com você nesses momentos, né? Como ele está agora, né? E em Filipenses 4:6, a gente pode abrir lá, a Bíblia fala assim, Filipenses 4:6. Cadê aqui? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, né? Então, aquiete, saiba que Ele é Deus e leve os seus problemas para Deus em oração, né? A nossa maior arma hoje que a gente tem é a palavra de Deus e a oração, né? Com essas duas armas que a gente tem hoje disponíveis para nós, a gente não vai resolver qualquer problema, mas a gente vai ter o socorro presente naquela tribulação para passar por ela fortes e sairmos dela mais fortes do que entramos, né? A gente, até diante de toda essa situação que a gente está vivendo hoje, eu até estava pensando, né, nesses dias atrás, falando, nossa, eu peço para que Deus não permita que eu saia de tudo isso, de toda essa situação que a gente está vivendo ainda, pandemia e tudo mais, e crise política, econômica. A visão que a gente tem hoje de que o mundo não está bem, o mundo está caminhando mal, de mal a pior, as pessoas estão se afastando de Deus, né? Que a gente possa não sair de tudo isso igual nós entramos, né? Nós não podemos, a gente tem que aproveitar esse momento de tribulação que a gente está vivendo, nos aproximarmos mais de Deus e nós nos tornarmos cristãos melhores, mais conscientes de qual é a vontade de Deus para nós e de qual é a nossa missão aqui nessa terra, né? A nossa missão é o quê? É anunciar o Evangelho às outras pessoas, né? É anunciar a graça que nos foi concedida para as outras pessoas, né? E muitas vezes a gente fica apoiado no material, né? Muitas vezes a gente está muito terreno, a gente está muito carne, muito carnal. A gente, um exemplo bem simples, às vezes a gente vê que tem um campeonato brasileiro de futebol, o jogo é 5h30 às 7 da noite e os irmãos chegam atrasados no culto porque quer assistir o jogo de futebol, né? Bobagens do mundo, né? A nossa prioridade é Deus, a nossa prioridade é a comunhão com os irmãos, é pregar o Evangelho, né? Hoje também está claro para nós que o cristão não tem que ser rato de igreja, o cristão ele tem que sair das igrejas, ele tem que sair da igreja, pregar o Evangelho fora da igreja, né? Usar agora esse ambiente que a gente tem
virtual, as pessoas estão vulneráveis, as pessoas estão mais... muitas vezes você vê que as pessoas estão mais abertas a ouvir uma palavra de consolo, uma palavra uma palavra mais que venha a trazer para elas algum tipo de esperança, né? E a gente tem isso, a gente conhece a verdade, né? Então vamos aproveitar esses momentos e ao invés de a gente ficar discutindo se o presidente está fazendo certo ou errado, né? Ao invés de a gente ficar discutindo besteiras, se pode isso, se não pode aquilo, se isso está certo, se está errado, vamos focar naquilo que é a nossa missão, que é levar o evangelho a toda criatura, né? E isso é gratificante, a gente poder saber que a gente tem essa oportunidade agora, mais do que nunca, mesmo não podendo fisicamente conversar com as pessoas e pregar o evangelho face a face, mas a gente tem a oportunidade de fazer, né? A seara é grande, né? E os trabalhadores são poucos, né? Então, quando a gente estiver preocupado, ansioso, inseguro, né? Isso acontece comigo, tenho certeza que acontece com vocês também. Muitas vezes a gente se pega presos demais no mundo, a gente fica meio ansioso, meio preocupado, não sabe se o emprego vai ser mantido amanhã, se não. Eu fico meio assim, não sei se o Trump vai mandar eu embora para o Brasil ou não, se vai renovar meu visto, se não vai, aquela coisa, incertezas, né? Vamos lembrar de Salmos 46:1, né? Socorro bem presente nas tribulações, ele é o nosso socorro, né? Um outro Salmos que é muito refrigerante nessas horas é o 23:4, né? O famoso Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, né? Então, ainda que eu esteja no vale mesmo, da sombra da morte, tudo esteja sombrio ao redor de nós, a gente não teme, porque a gente sabe que o nosso Senhor Deus está conosco, né? Que isso seja uma verdade na nossa vida. E aí, para terminar, eu queria dar um exemplo, contar uma história, acho que muitos irmãos já conhecem essa história, é uma história antiga já no meio cristão, mas é interessante que a gente ela encaixa muito bem com esse versículo do Salmo 46:1 e do 23:4, né? Que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, né? Então, havia um homem que chamava Horatio Spafford, eu não sei pronunciar o nome dele direito, é Spafford, eu acho. E esse cara é um advogado de Chicago, e ele é um advogado bem sucedido lá de Chicago. Ele viveu no século XIX, 1860, 70, e ele tinha um filho e 4 filhas, né? E ele foi ele era um presbiteriano. Ele foi convertido através do ministério do Moody. Moody era um grande evangelista na época do século XIX, era como se fosse o Billy Graham da época. Ele fazia várias cruzadas evangelísticas, anunciando e pregando o evangelho, e o Spafford foi um dos salvos pelas cruzadas do Moody. Ele tinha um filho e quatro filhas, como eu disse. E em 1971 houve o grande incêndio da cidade de Chicago, aqui nos Estados Unidos, né? Foi um incêndio gigantesco, 1/3 da cidade foi consumida pelo fogo. E o Spafford, ele tinha muitos imóveis, investimento em muitos imóveis aqui nessa região de Chicago, né? Inclusive o escritório dele e tudo mais. E tudo isso foi consumido pelo fogo. Então ele teve um impacto financeiro muito grande. Ele quase quebrou. Ele chegou a quebrar mesmo, teve grandes dificuldades financeiras. E se não bastasse esse problema, ele perdeu o filho dele, que era pequeno, talvez devia ter 3, 4 anos, era uma criança pequena, não sei a idade ao certo, mas ele veio a perder o filho dele. E aí isso foi um impacto muito grande para a família. E em 1873, ele decidiu, junto com a esposa, em fazer uma viagem para a Europa, talvez para um descanso e refrigério para a família, com toda aquela tribulação que eles passaram.
E no dia de embarcar, ele teve um imprevisto de trabalho e ele não conseguiu embarcar, então ele falou, olha, vai com as crianças, com as 4 filhas, que eu vou atrás, eu vou pegar o próximo navio amanhã e eu vou atrás e encontro vocês lá na Europa, né? E durante a viagem elas tiveram um acidente, o navio se chocou com outro navio e o navio afundou e a esposa dele foi uma das sobreviventes e quando ela chegou em terra firme, ela mandou um telegrama para o Spafford e ela, com os seguintes dizeres, ela falou assim, salva porém só, né? E eles perderam as 4 filhas nesse acidente. Quando ele recebeu esse telegrama, ele ficou desesperado, pegou o próximo navio correndo e foi se encontrar com a esposa na Europa, né? E durante essa viagem que ele estava indo para a Europa, mostraram para ele aonde foi, né? Foi nessa região que o navio afundou, foi a região que ele perdeu as filhas dele. E nesse momento ele foi para a cabine do navio e ele escreveu um hino, né? Um hino famoso no meio cristão que se chama Sou Feliz, né? Ele começa assim, se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou, né? Às vezes a gente canta esse hino muitas vezes e a gente não entende o que tem por trás dessa letra, né? Então esse homem ele estava vivendo um momento de sofrimento intenso. A gente pode até tentar entender o que ele estava passando ali, mas a gente não consegue, né? Eu não vivi isso, né? Mas eu imagino que ele estava vivendo um sofrimento muito grande, né? Quase insuportável, né? Em perder praticamente toda a sua família. E o que ele fez? Ele se apoiou nisso. Ele se apoiou em que, mesmo que ele ande pelo vale da sombra da morte, ele não temerá, porque ele conhece o Deus ele conhecia o Deus que ele seguia, né? E ele era aquele Deus, para ele, era o Deus socorro bem presente nas tribulações. Então ele estava vivendo uma tribulação muito grande, né? Na verdade, no original, na letra original do hino, ele fala assim, It is well with my soul, que na verdade significa em português algo como se fosse, está tudo bem com a minha alma, né? Ou a minha alma está em paz, né? Então, mesmo passando aquela tribulação, mesmo perdendo a sua família, ele não estava feliz naquele momento, mas ele escreveu naquelas linhas que tudo bem, a minha alma está em paz, né? Eu não estou feliz agora, ele não estava feliz naquele momento, ele estava sofrendo, mas a alma dele estava em paz. Por quê? Porque ele se apoiava na palavra de Deus, e a palavra de Deus nos fala que mesmo que você ande no vale da sombra da morte, não temas, né? Porque Deus está contigo, né? Lá em 46:1 ele fala o que? Lá no Salmo, né? Refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação, né? Então que a gente possa se apoiar nisso nesses momentos, né? Vamos esquecer um pouquinho de que a situação econômica está ruim, de que a gente está passando dificuldades, de que a gente está às vezes com problema de saúde e tudo mais, e vamos focar nesse refrigério que é a palavra de Deus e nessa refrigerante verdade de saber que eu estou passando tribulações, mas o meu Deus é maior do que tudo isso e a minha alma está em paz em Jesus. Amém? Tenha um bom domingo. E agora a gente vai louvar um pouquinho e vai cantar esse hino. Eu queria que os irmãos cantassem comigo aí esse hino Sou Feliz. Amém? Até mais. Tchau, tchau. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer,
Ó, certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu